Na corrente semana, senhor presidente, mais exatamente anteontem, nós celebramos o Dia do Repórter, justa efeméride pelo significado desta profissão, que vive uma fase de ouro em importância. Falo de cadeira sobre este assunto, por ter exercido a função no jornalismo por décadas, seja no rádio, na televisão, no jornal, às vezes como repórter, outras vezes como analista dos fatos, apresentador, investigador de notícias, etc. Vivi durante 50 anos todas as áreas da atividade jornalística. E hoje, com satisfação, eu vejo a evolução da comunicação social como um todo, no conjunto de funções. Nesta que é uma verdadeira prestação de serviço público e destacada e relevante atuação na reportagem. Por isso, a minha saudação aos repórteres do Brasil. A reportagem, a fonte primeira, senhor presidente, a alma, o ponto de partida do veículo da comunicação. Profissão de enorme crescimento no país e reconhecida na sua importância em todos os regimes democráticos do mundo, como uma das maiores conquistas da humanidade, na liberdade de expressão, conferindo-se à cidadania o direito à informação, prerrogativa íncita em nossa lei maior, a Constituição brasileira. E para sermos beneficiários deste apanágio, liberdade de imprensa, muito devemos ao profissional da reportagem, a quem estou homenageado nesse pronunciamento. O repórter. O trabalho do repórter, senhor presidente, talvez nunca tenha sido tão importante como nos dias atuais do Brasil, momento em que a tarefa investigativa tornou-se essencial para a consecução de suas finalidades, a informação ao público e daí as consequências. Trata-se de profissão cada vez mais exigida, laboriosa, exaustiva, como vivenciamos atualmente, onde o repórter diariamente sai em busca da informação, dos fatos, do desafio para encontrar a verdade, desviando das dissimulações, filtrando aquilo que importa, na avalanche de dados, especulações ou boatos, sabendo avaliar as fontes, fazendo checagens e depois entregando a notícia ao consumidor, ao destinatário, o cidadão, em seu direito de ser informado. O Brasil não tem ficado para trás em termos de qualidade do jornalismo, como atualmente, quando colocamos e estamos colocados em momentos de grande prova, uma época tempestuosa da vida brasileira, de crises contra a ética, das más gestões públicas, dos abusos e desvios dos bens públicos, do dinheiro público, dos escândalos que derivam das corrupções, das negligências fiscalizatórias que têm dado origem a tantas tragédias no Brasil ultimamente, como da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no rompimento da barragem de Mariana, da falta de saneamento básico no país a ensejar agora esta terrível proliferação do Zika vírus, da roubalheira que desmantelou a Petrobras, dos impasses no judiciário a impedir a aceleração nos indispensáveis processos de criminalização dos responsáveis. As barganhas políticas que conspiram contra a transparência e a prosperidade das administrações com o dinheiro público. Tudo isso, senhor presidente, vem a público inevitavelmente pelas notícias buscadas pelo repórter. Esta profissão tem sido parte fundamental, portanto, à nossa democracia, por ser o braço e a inteligência que perquire, diligencia e informa, fortalecendo nossas instituições, ainda que estejamos longe da sociedade brasileira desejada e necessária.
mas, inegavelmente, a imprensa em geral, onde atua o repórter, muito tem contribuído para avançarmos a este amadurecimento e as realizações pessoais e institucionais. Os casos desvendados por nossos repórteres ao longo da história têm sido os mais diversos, desde os momentos tensos do regime militar, quando buscavam brechas possíveis para fazer valer o direito de informar, passando depois pela cobertura do movimento das diretas, nossa redemocratização, fundamental para a consolidação da nossa democracia. A investigação de equipes de reportagens tem se mostrado essenciais, agora no período do pretendido e antes do ocorrido impeachment de 1992, como no atual processo, e seminal nos trabalhos de descoberta e apuração do grande escândalo do Mensalão. E hoje vemos a nossa imprensa diante de mais um desafio, maior que outros, o investigar os escândalos da corrupção que assola o país, o chamado Petrolão, com inúmeras ramificações em diversos setores da sociedade brasileira. Vemos mais uma vez o nosso jornalismo atuar de forma intensa, correta e eficaz, propiciando o alerta público, despertando os interesses em todas as áreas da população, das mais ricas às mais pobres, e a indignação de todos e a perplexidade ao estarmos informados pelas mãos dos repórteres que fazem esse trabalho de apuração e veiculação. Apesar da crise vivida por um dos vetores da informação, os jornais impressos, vivemos momento de ouro na comunicação social, na medida em que repórteres perdem empregos nas mídias tradicionais e empresas perdem patrocínios e assinaturas. Enxergamos também um novo horizonte, onde esses profissionais se reinventam e descobrem novas formas de exercer online essa função essencial para a sociedade. Nas novas mídias, cada vez mais enxergamos jornalistas que encontraram nesse novo mundo formas inteligentes e eficazes de realizar o trabalho da informação com seriedade. Sabemos dos desafios da reportagem. O Brasil também tem sido um desafio para aqueles que buscam exercer o seu trabalho com coragem e abnegação, dentro do seu ofício de informar. Em 2015, o ano passado, por exemplo, 3 jornalistas brasileiros perderam a vida na missão. Gleidson Carvalho, da Rádio Liberdade FM, Djalma Santos da Conceição, da RCA-FM, e Gerardo Caferino Servian, coronel, da Rádio Cidade Nova. Já o repórter investigativo brasileiro Cléster Cavalcante foi preso e torturado e encarcerado em 2012, quando fazia a cobertura do conflito sírio. E somente no ano passado, 64 jornalistas foram mortos durante o seu trabalho ao redor do mundo. Neste ano, segundo a entidade Repórteres Sem Fronteiras, 8 jornalistas faleceram e mais de 154 foram presos no exercício da função. O mundo precisa abrir os olhos para esses desafios. O Brasil não pode se calar diante de casos como estes. E a relação, senhor presidente, a relação de independência entre governo e imprensa é essencial que se frise aqui. O que levou Thomas Jefferson a dizer em certa época: se pudéssemos decidir se devemos ter um governo sem jornais ou jornais sem governo, eu não vacilaria um instante em proferir o último. Essa salutar distância foi também lembrada pelo brilhante jornalista gaúcho, Luiz Cláudio Cunha, que vive aqui em nosso meio, no Senado. Disse Luiz Cláudio Cunha em seu discurso na Universidade de Brasília, quando foi agraciado com o título de Notório Saber em Jornalismo: o governo não precisa do sim da imprensa. O governo evolui com o não da imprensa. A proximidade da imprensa com o governo abafa, distorce o jornalismo. A distância entre governo e imprensa é necessária para ambos, útil para a sociedade e saudável para a verdade.
Por razões como estas, defendo total independência da atividade jornalística. O bom repórter é aquele que exerce a função de forma isenta, independente e ética. E, por fim, importante também a linguagem jornalística, senhor presidente. Vivemos hoje uma época em que muitas palavras são usadas em vão, perdem o sentido, viram apenas um som. Precisamos usar no jornalismo palavras que reabilitem o significado daquilo que queremos expressar, principalmente nos ramos da crônica política e na publicidade comercial ou estatal. Muitas vezes, nesses setores, como na política, por exemplo, há muita gritaria e pouca verdade. Mas aí o repórter deve ter faro, deve ter intuição. Na sua ação deve imperar a perspicácia, a curiosidade, o desafio para buscar a verdade. Precisamos nos perguntar atualmente, por exemplo, até onde vai esse estado de coisa que estamos vivendo? Processos envolvendo denúncias, instituições atrapalhadas, desvios financeiros, e a instituição legislativa confusa, sem ouvir os clamores das ruas. É hora, inevitavelmente, também para o repórter, para nos ajudar a entender como isto acontece e por onde vamos sair. O bom repórter precisa estar atento, investigativo, saber relatar os acontecimentos sem sensacionalismo, com imparcialidade, exatidão, discernimento e apuração profícua dos fatos. Por isso, a democracia, e estou encerrando, senhor presidente, a democracia guarda tanta relação com a liberdade da imprensa. Afinal, uma não vive sem a outra, e ambas necessitam do trabalho do repórter para respirar a democracia autêntica. Nada pode cercear a liberdade de informar e a liberdade do repórter, a quem, mais uma vez, saúdo com muita satisfação pelo Dia do Repórter ontem ocorrido. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.